Boa noite, galera. Boa noite, gente. Aleluia, vocês estão bem? Estão vivos? Então faz barulho pro Senhor aí, pelo amor de Deus. Aleluia. Aleluia. Convocado morto não tem jeito, então vivo tem que fazer barulho. Pode sentar no seu lugar. Aleluia. Cara, eu queria continuar nesse louvor mais umas 3 horinhas, gente, pelo amor de Deus. Top demais. Quantos aqui entenderam o seu chamado já? Quantos aqui entenderam que nós somos convocados pelo Senhor Deus Todo-Poderoso? Nós vamos falar um pouquinho disso aqui nessa noite. Mas antes de eu começar, queria que você fechasse seu olho aí onde você está. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, grandioso, louvado seja o teu nome. Que o Senhor seja exaltado em todo o tempo. Senhor, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade de agir, de se movimentar, de fazer conforme o teu querer, conforme a tua vontade, porque ela é melhor do que a nossa. O Senhor sabe de tudo que nós necessitamos. O Senhor sabe o que cada um que está aqui nessa noite, aqui presente, nos assistindo, sabe o que cada um de nós necessitamos. Que o Senhor desperte em nós esse desejo de permanecer em Ti, de entendermos o nosso chamado, de entendermos que nós fomos convocados para uma obra maior do que a nossa. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Amém, gente? Amém. Galera, o tema da nossa conferência Pulse desse ano é... pelo amor de Deus, é? Convocados. Que bom. Convocados. A palavra do Senhor nos diz lá em João 8:47, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Aquele que foi chamado, aquele que escuta a voz do Senhor, ele entendeu aquilo que o Senhor quer para a vida dele. Mas a gente precisa estar com o ouvido sensível, ok? A gente precisa de entender aquilo que Ele quer falar com a gente. Vamos construir um caminho aqui. Primeiro vamos começar a falar o significado de convocado. Alguns dos significados são: é um sujeito que adquiriu convocação, aquele que recebeu um requerimento de comparecer ou fazer parte de um exército. Quem aqui faz parte do exército? Quantos aqui fazem parte do exército? Alguns já entenderam, mas até no final a gente vai entender. A origem dessa palavra, ela vem de convocar, ela é do latim, chama convocare. O com significa junto, e o vocar significa voz, um clamor. Então convocados chamados para fazermos parte do exército de Cristo, chamados para a salvação através de Cristo Jesus. Por favor, abrem comigo, 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 24. Aleluia. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Nós fomos chamados para a salvação do Senhor. Nós fomos chamados, nós fomos convocados por algo que o Senhor conquistou naquela cruz por mim e por você. Eu não sei se você entendeu, mas convocados chamados para algo muito maior do que a gente pensa, porque aquele que nos chamou, Ele é maior. Ele é maior. Aquele que me chamou e te chamou, Ele é muito maior. Tem uma música que o Josinha gosta de cantar, que ela fala assim, ó: quem me chamou é maior. Aquele que nos chamou é muito maior. Quem me chamou é maior. Ele é poderoso para fazer. Quem me chamou é maior. Quem me chamou é maior. Só mais uma vez para ficar na sua cabeça. Quem me chamou Ele é maior. Quem me chamou sim, Ele é maior. Quem me chamou é maior. Quem me chamou é maior. Deu para começar a entender? Nós fomos convocados, nós fomos chamados para algo maior, mas não com as nossas próprias forças, mas por aquele que é maior do que todas as circunstâncias. Aquele que nos chamou é maior, amém? Amém, gente? A gente vai falar sobre algumas características de convocados.
a gente vai começar a olhar para si mesmo e ver se a gente está vivendo isso, ou se não, a gente pode começar a mudar. Todo dia é dia, o Senhor dá uma chance para a gente. 1 Coríntios, ainda em 1 Coríntios, no mesmo capítulo, só que no verso 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas, que o mundo considera loucura, para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar as poderosas. Primeira coisa, primeiro ponto, característica de um convocado. O Senhor não escolhe aqueles que já aparentam algo fácil. O Senhor, Ele escolhe pessoas loucas, que nem eu e você, para confundir aqueles sábios. Não, você não pegou, não é possível, vamos lá. Josias, quem era você antes do Senhor te tocar? Pedro, quem era você antes do Senhor te tocar? O Senhor um dia olhou para mim do mesmo jeito que Ele olhou para você, e vai olhar para aqueles que ainda não estão em Cristo Jesus. Ele vai levantar pessoas que aos nossos olhos parecem que elas não têm jeito, parecem que elas não têm solução, mas o Senhor que eu sirvo, o Senhor que você serve, Ele é poderoso para confundir os sábios e levantar pessoas que ninguém jamais imaginou. Não, se você entendeu, faz um barulho aí. Eu estar aqui nessa noite parece loucura para os sábios. Eu não tenho alguém na minha família, eu não tenho um pastor na minha família, eu não tenho alguém que me ensinou a estar aqui. Se eu for te explicar como que eu vim parar aqui, impossível. Mas Deus usa uns caras loucos, uns caras que ninguém entende nada. Por que que a gente está aqui? Por que que a gente está aqui louvando ao Senhor? Porque você escolheu estar aqui numa sexta-feira de carnaval, buscando a Ele, queimando por Ele, ao invés de aproveitar esse feriado, ir para um rancho e fazer qualquer coisa que você poderia fazer. Mas você escolheu a boa parte, que é Cristo Jesus, amém? Outra característica, vamos lá, Efésios, capítulo 6, no verso 12. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Sabe qual é o segundo ponto daqueles que foram chamados para o exército de Cristo? Você precisa saber quem é o seu inimigo. Você precisa saber contra quem você está lutando. E essa luta não é contra carne nem contra sangue, mas ela é contra a potestade, ela é contra diabo, gente. Você precisa de reconhecer aquele que é o seu inimigo. Você precisa de saber contra quem você está lutando. A característica daquele cara que foi convocado, que foi chamado, que ele não caiu lá de paraquedas. Ele sabe exatamente aquilo que ele está fazendo. Ele sabe exatamente que ele está no meio daquela guerra, não foi à toa, não foi em vão, mas sabe exatamente a função dele, por que ele foi chamado. Eu fui chamado para adorar a Deus e combater todo o mal. Eu não sei você, mas nós estamos preparados. Nós estamos sendo preparados todos os dias pelo nosso Senhor para lutarmos contra todo o mal. Sozinho a gente não pode vencer, mas tem um Cristo que já venceu todas as coisas. E o Espírito Santo do Senhor que habita dentro aí de você. E Ele vai te ensinar todas as estratégias que você precisa. Vamos para mais uma, vamos lá, Filipenses capítulo 2, no verso 8. Esse é o melhor. Ele humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Repete aí comigo, foi obediente. Foi obediente. Aquele que é chamado, aquele que é convocado, ele tem que saber obedecer à voz de comando. Primeiro da voz, o cabeça, que é Cristo Jesus, e depois nós temos que aprender a ouvir aqueles que estão acima de nós. A gente tem que aprender a respeitar uma hierarquia daqueles que estão acima de nós. Nós temos que aprender a entender a orientação e a direção que os nossos pastores nos dão, que os nossos líderes nos dão, porque isso não é uma característica que eu estou lançando para você, mas é uma característica do próprio Cristo Jesus. Foi Ele que se entregou, se humilhou e foi obediente até a morte. Não foi uma mortezinha qualquer, foi uma morte de cruz, e levando tudo sobre as costas dele. Tudo que era para mim e para você, Ele levou sozinho. Obediência, obediência, coração ensinável. Nós temos coração meio duro, um coração meio rebelde, mas o Senhor requer de nós obediência e um coração ensinável.
Vamos só para o último ponto, antes da gente entrar para valer aqui na palavra. 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 7. Repete esse aí comigo, pode ser? Eu lutei o bom combate. Não, pelo amor de Deus. Eu lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Eu lutei o bom combate, guardei a carreira, guardei a minha fé. Esse é Paulo falando. No final de todas as coisas, eu quero poder dizer que eu lutei o bom combate como um bom soldado. Eu fui firme na minha carreira e guardei a minha fé até o último dia da minha vida. Cara, porque essa guerra, o que a gente vive aqui hoje, é só um princípiozinho, porque isso aqui é uma guerra, uma luta que a gente tem diária, mas é para algo muito maior, é para uma eternidade do lado de um Deus Todo-Poderoso. Eu quero, não só eu, mas eu quero ver todos vocês, eu quero ver uma multidão de pessoas que entenderam que no final das nossas vidas o que valeu foi ter sido um bom soldado, entendido o nosso chamado. Entendido o nosso chamado, que é fazer parte do exército de Cristo Jesus. Tem uma frase que a pastora colocou esses dias, ela falando sobre o tema convocados, que essa aqui eu peguei pra mim, viu? Duas, na verdade. Nós somos chamados para ser uma voz profética dessa geração. Não, nós somos chamados para ser uma voz profética nessa geração. Nós não fomos chamados para ficar encurralados, presos dentro de uma bolha. Nós somos chamados para gritar. Nós somos chamados para profetizar e falar de Jesus Cristo. Nós somos chamados para algo maior. Nós somos chamados para algo grande. E a outra que eu guardei aqui, que esse é um tempo de um chamado para a igreja se levantar. A gente estava numa escola esses dias atrás, lá em Belo Horizonte. Nós estávamos umas 15 pessoas, mais ou menos. Nós passamos 13 dias lá, estudando e recebendo mais do Senhor. Mas teve uma palavra bem nos primeiros dias que foi algo bem direto para a igreja e para todos nós. Que ela falava sobre os 3 R's, que a gente precisava se reposicionar, precisava se recalibrar e realinhar. Esse é algo que é muito forte para a igreja, porque eu creio e eu tenho visto que a igreja tem pegado uma vertente um pouco estranha. Ela tem pegado uma estrada não tão certeira, e o alvo ele continua o mesmo, então a estrada não pode ser outra. Ela continua no mesmo rumo, nem se desviar para a direita, nem para a esquerda. Mas quando isso aconteceu, quando isso acontece, nós precisamos nos realinhar, nos recalibrar. Nós precisamos voltar para o foco, voltar para o alvo que é Cristo Jesus. Então nós fomos chamados para nos levantar nesse tempo, amém? Amém, gente? Você foi chamado para se levantar ou foi para ficar lá embaixo, ser pisado e só obedecer a ordem dos outros? Eu escuto a voz de Cristo. Ele é o nosso cabeça, Ele é o nosso general. Agora vamos para a palavra de verdade, vamos lá? Juízes, capítulo 7, verso 1 ao 8. Vamos ler um pouquinho de Bíblia, gente. Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército se levantaram de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale, perto da colina de Moré. O Senhor disse a Gideão: você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Portanto, diga ao povo: quem estiver com medo e assustado pode deixar esse monte e voltar para casa. Então 22.000 desses homens voltaram para casa, restando apenas 10.000. Senhor, porém, disse Gideão, seu exército ainda está grande demais. Desça com eles até a fonte e eu os provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. E quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhe disse: separe os homens em 2 grupos. Num grupo coloque todos que bebem água das mãos, lambendo como fazem os cães. No outro grupo coloque todos que se ajoelham e põem a boca na água para beber.
Apenas 300 homens beberam a água das mãos, e os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. O Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens eu livrarei Israel e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. Gideão ordenou que recolhessem as provisões e as trombetas de chifre de carneiro dos outros guerreiros e os mandou para casa, mas manteve consigo os 300 homens. O acampamento midianita ficava à frente de Gideão, descendo o vale. E aí tá bom, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Quantos aqui conhecem a história de Gideão e os 300? Alguns. Gente, a história é verdadeira, porque tem a história do humorista lá, né? É Leônidas, é 300, não, é um pouco mais. É 300 contra 300, não, um pouco mais. Ele não inventou essa história da cabeça dele, ele não é um gênio. Essa história eu já conheço uma muito parecida, que já aconteceu muitos anos atrás. Mas ela não num tom de brincadeira, mas sim de um milagre do Senhor. Lá em Juízes, essa história de Gideão, muito conhecida. 7 anos se passaram e os midianitas estavam lá dominando a galera. Estava lá, o pessoal plantava e na hora de colher, quem colhia? Os midianitas. Sabe, eles pareciam os gafanhotos, sabe? Os gafanhotos que vêm e trituram tudo e roubam tudo. O devorador seria mais ou menos esse tipo. Foram aí 7 anos sofrendo desse jeito, mas teve um dia que o Senhor levantou um cara, um juiz, mas além de juiz ele era um profeta. Gideão era um profeta do Senhor. A gente já começa aprendendo aqui que o Senhor, quando Ele levanta um profeta, é porque Ele quer transformar algo naquela nação. Quando Ele levanta um profeta, é que Ele quer fazer algo dentro de uma congregação. Quando Ele levanta um profeta, é que Ele quer fazer algo dentro de uma cidade. Um profeta é uma voz de Deus, é aquele que é usado pelo Senhor para liberar a palavra que Ele quer para aquele tempo, para aquele momento, para aquela estação. E aquele tempo, aquele momento, o Senhor queria usar Gideão. Então Ele levanta Gideão como um profeta. E algo tem que acontecer, porque quando o Senhor levanta alguém, uma voz profética, alguma coisa tem que mudar. Algo tem que começar a acontecer. E a gente estava até brincando aqui, falando de 300 e tal, mas, cara, não sei se vocês já leram certinho essa história, a gente acabou de ler aqui rapidão, mas aqui no começo, lá eles tinham 32 mil pessoas, 32 mil homens de guerra. Repete aí comigo, 32 mil. A mesma palavra do Senhor aí em Juízes, só que lá no capítulo 8, ele nos fala que os midianitas tinham por volta de 135 mil homens. A proporção era legal? 32 para mais de 130 mil homens. Aos nossos olhos, vamos falar sério, aos nossos olhos humanos, tem como alguém com 30 mil pessoas vencer uma guerra contra 130? São 100 mil homens de diferença. Cara, tem que ser muito bom de braço para aguentar esse tanto. Tem que ser mais de 4, 5 para cada um ali. Tem que ter muito Davi, tem que ter muito Saul, tem que ter muito cara bruto ali. Mas a gente sabe que não funciona assim. Mas nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e fazer o que Ele quiser. Se Ele quisesse fazer com que Israel vencesse essa guerra com 30 mil homens, Ele poderia fazer, não poderia? Mas Ele mesmo diz, se isso acontecer, 30 contra 130, vai acontecer um negócio. Eles vão começar a se vangloriar, eles vão começar a se achar, eles vão começar a falar, sou o cara. Porque, nossa, nessa conta aqui, tipo, eu tive que aguentar 5, o tio Lu aguentar 5, o Pedro 5, a Amanda 5, o John aguenta uns 10. E no final eles ficariam se vangloriando, gente. E falando, foi pela força do meu braço que eu consegui vencer os midianitas. Mas não é isso que o Senhor queria. Então a palavra do Senhor vai e nos fala aqui. Ele vai lá no verso 3 e fala: aquele que tiver medo, volte. E voltaram do povo 22 mil homens, e restaram 10 mil. Eram 32 mil homens, e agora 22 mil picaram a mula. Tchau. Deixaram o pessoal todo para trás.
O Senhor falou muita coisa aqui? O Senhor fez um monte fumegar para eles saírem correndo? Não. A palavra do Senhor fez exatamente a seguinte: aquele que tiver medo, volte. Ele não precisou de ser atacado por um monte de bomba não, para ele se assustar. Foi simplesmente uma palavra: se você tiver medo, tchau. Porque aqueles que foram chamados e aqueles que permanecem no exército de Cristo Jesus, eles não podem ser amedrontados por apenas uma palavra. Eles não podem ser amedrontados, eles não podem ter medo. Mesmo sabendo que o inimigo é feio, que o inimigo é grande, que ele pode ser poderoso. Mas nós cremos que num Deus que faz milagres. Nós cremos num Deus que faz grandes coisas. Eu sei que eu e você, nós temos medo. Mas a palavra do Senhor nos diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu não sei você, mas eu sirvo um Deus de amor. Que a própria palavra nos diz que Ele é a expressão do amor. Ele é o próprio amor. Nós servimos a um Deus que Ele é o amor. E se Ele é o amor, a minha vida, a sua vida, não pode ter mais medo. O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Aqueles que estão em Cristo Jesus, eles têm que viver, nós temos que viver, crendo que Ele pode tudo e todas as coisas. Uma palavrinha de medo pode fazer a gente sair correndo, mas 22 mil é muita coisa, né? Sobraram 10 agora. E aí a gente fala, agora a proporção está pior ainda. Agora são 10 contra 132. É muita coisa. Acho que agora já dá para ir, né? Mas o Senhor ainda fala no verso 4: ainda são muitos. Vamos para mais um processo. Vamos para mais uma seletiva. Vamos para mais uma prova de fogo. Ser crente não é fácil, gente. Não. Ser crente não é fácil. Ser cristão não é fácil. Falar que ser crente é fácil. Agora, viver como um cristão não é fácil. Nós somos forjados pelo fogo. Nós somos trabalhados por Deus todos os dias. Ele nos molda todos os dias. Todo dia Ele vem aqui, Thales. Não, vem para cá, faz isso, faz isso, faz isso. Ele faz isso com a gente todos os dias. Ele vai nos moldando, Ele vai nos ensinando. Ele vai nos mostrando aquilo que Ele quer que nós nos tornamos. Então o processo seletivo ainda continua. Tinham 10 mil, mas Ele ainda achava muito. Eles ainda vão se achar. Aí entra naquela parte que o Senhor manda com que eles vão até um lugarzinho onde tem água, um riacho. E aí chega lá, ele fala para Gideão, Gideão, é o seguinte, vai separar aí em 2 grupos. Presta bem atenção. Um grupo vai chegar lá no riacho e vai pegar as águas com a mão e vai tomar ela igual se fosse um cachorro, lambendo ali a água que está na sua mão. Mas vai ter um outro grupo que eles vão chegar lá e eles vão se ajoelhar e vão colocar a boca na água e vão beber ali direto. Parece uma coisa meio estranha, né? Mas eu anotei aqui 2 pontos que a gente pode aprender com essa simples parte. Eu até coloquei aqui a prova d'água. Tem a prova do fogo, essa é a prova da água. Aos nossos olhos parece que é fácil, ou seria mais fácil a gente chegar num riachinho que é bem pequenininho e se ajoelhar lá e beber a água direto dele. Mas nada que o Senhor faz deixa de ter um propósito. Tudo tem um porquê. Todas as coisas que o Senhor faz tem um porquê. Se você está aqui nessa noite, não vem achando que você está aqui aleatoriamente. O Senhor tem um propósito. Ele tinha um propósito para que você estivesse aqui nessa noite. Ele tinha um propósito para que você estivesse sentado exatamente onde você está, recebendo aquilo que você está recebendo, vivendo aquilo que você está vivendo, pois Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Ele preparou tudo isso aqui muito antes da gente viver, muito antes da gente chegar. Ele é dono de tudo e de todas as coisas. Então essa prova parece meio louca, né? Mas o Senhor tinha um porquê. Existe algo que o Senhor nos deixa muito claro na sua palavra, que é: a gente vai viver, a gente vai ter aflições sim, a palavra dele nos deixa isso muito claro, mas também que
quando vier o dia mau, quando vier o momento de dificuldade, quando tiver algum problema, Ele é a solução. Então, quando chegar um dia, um problema diante de você, quando você estiver passando por meio de uma prova, quando você estiver no meio dessa seletiva, que você está sendo provado pelo fogo do Senhor, você não vai se ajoelhar diante da circunstância, porque aquele que se ajoelha diante da circunstância é reprovado pelo Senhor. Porque aqueles que entenderam o seu chamado, ele se ajoelha somente perante ao Deus Todo-Poderoso, aquele que é fiel para fazer todas as coisas, aquele que pode fazer tudo e todas as coisas, porque ele tem o controle de tudo. Então, ao invés de nós nos ajoelharmos diante do medo, diante da pressão, diante da prova, eu me ajoelho diante do Deus que resolve a prova. Eu me ajoelho diante do Deus que resolve todas as coisas. Eu me ajoelho e me prostro e coloco o meu rosto em chão para aquele que pode todas as coisas. Não, você pode fazer melhor do que isso. Nós servimos a um Deus que Ele pode todas as coisas e Ele nos surpreende. Continuando o processo, então tinham ali 10.000 e no meio dessa prova d'água, por incrível que pareça, a maioria vai lá e se ajoelha e bebe direto da água ali, da fonte. Mas apenas 300 homens, repete aí comigo, 300 homens, apenas 300 homens, então pegam as águas com as mãos e tomam ela aqui, do jeitinho que o Senhor tinha falado. Mas o engraçado é que Ele podia ter dividido, pegado a maior parte, né? Seria mais lógico, falando, nossa, uma maior parte para lutar, mesmo que estava bem desproporcional, mas ainda era um número maior, né? Mas não, o Senhor escolheu a minoria naquele tempo, a minoria naquela passagem, a minoria naquele dia, mas foi uma minoria que entendeu o chamado do Senhor. Ontem a gente estava conversando aqui, quando a gente veio fazer um pré-culto, a gente veio ensaiar, tem uma frase que marcou assim, que tem no livro do Robortella, que ele diz que o Senhor usa mais, o Senhor prefere anciões que estão famintos e sedentos do que jovens que já estão satisfeitos com aquilo que têm. Não sei se você pegou aí, mas o Senhor, Ele não precisava de um exército de 32.000 pessoas. Ele não precisava daquele número. Para Ele, se tivesse um ali que tivesse entendido o propósito do Senhor na vida dele, Ele faria acontecer. Sabe qual é o nosso problema? Eu me incluo demais nisso, porque esses 13 dias que eu passei lá, parece que eu passei apanhando todos os dias, gente. Eu achei que a gente ia voltar aqui, tipo, voando. A gente voltou queimando aqui por dentro, mas com uma correção do Senhor, com algo nos chamando para dentro, para nos visitar todos os dias, sabe, de mergulhar para dentro e ver quem é você mesmo, ver o que você tem feito até hoje. O Senhor quer uma geração que anseia pela presença dEle. O Senhor prefere 300 que anseiam por Ele, que entenderam o chamado, que querem mais dEle, que é faminto por Ele, que está disposto a lutar, que está disposto a guerrear, do que 32.000 que já estão satisfeitos e estagnados no mesmo lugar. Levanta sua mão aí. Senhor Deus, nós declaramos em nome do Senhor Jesus que nós não somos uma geração satisfeita, que nós não somos uma geração que está estagnada, nós não somos uma geração que não quer mais nada, que já viveu tudo. Nós somos uma geração sedenta, nós somos uma geração faminta. Nós queremos mais do Senhor, nós queremos mais do Senhor, nós queremos mais do Senhor em nossas vidas, nós queremos o transbordar do Senhor em nossas vidas. Tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu prazer, tua presença.
somos uma geração que anseia pelo Senhor. Nós somos uma geração que nós queremos mais desse Deus poderoso. Eu não sei você, mas eu não estou satisfeito, cara. Eu não posso ficar satisfeito com aquilo que eu vivi até hoje. O Senhor tem muito mais para a gente. A gente está engatinhando ainda. O Senhor tem muito mais para fazer nas nossas vidas. Mas a gente tem que aceitar e entender que nós somos chamados para algo maior e não para ficar parados aqui no raso. A palavra do Senhor nos fala que água nos artelhos, nos joelhos, nas costas, mas existe um momento que nós precisamos de mergulhar nela para valer. Chegou esse momento, cara. Chegou esse momento. Sabe algo que o Carlão sempre diz aqui? Nós temos o hoje. Amanhã pertence só a Ele, cara. Nós estamos vivendo rumores de guerra. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã de novo. Você não sabe se você vai estar aqui amanhã de novo. Mas o Senhor nos deu o hoje para fazer a diferença. O Senhor nos deu hoje para fazer algo que a gente não fez ainda. Igual a Fabrícia acabou de falar aqui, fazendo um momento de riqueza com propósito. Se a gente quer viver algo que a gente nunca viveu, é hora de a gente começar a fazer coisas que a gente nunca fez. A gente quer receber algo novo do Senhor, começa a doar algo novo que você nunca doou para o Senhor. Não sei se é seu tempo, se é a sua vida incompleta, eu não sei, cada um tem o seu íntimo com o Senhor, e Ele sabe de todas as coisas, você sabe o que você pode entregar mais para o Senhor, eu sei o que eu posso entregar mais para o Senhor. Sabe o que eu tive que ouvir o Senhor falar para mim nesses dias que eu passei lá, que eu cheguei lá naqueles dias, como um infértil espiritual? Você acha que foi gostoso ouvir isso do Senhor? Logo nos primeiros dias o Senhor fala, você chegou aqui como um infértil espiritual. Cara, isso foi um tapa na minha cara. Que a gente acha que está vivendo algo top. A gente acha que está vivendo algo sobrenatural. A gente acha que está entendendo das coisas. Mas a gente começa a lutar com as nossas próprias forças e achar que a gente entende tudo o que está acontecendo. A gente não entende nada. Eu tive que passar alguns dias lá para o Senhor me mostrar que eu precisava de me lançar nas mãos dEle de verdade. Que se fosse para mim viver algo diferente, eu precisava de parar de confiar em mim mesmo e confiar mais nele. Todos nós aqui temos sonhos, todos nós aqui temos desejos e anseios, mas nós estamos lutando com as nossas próprias forças para conseguir conquistar isso. E não é isso que o Senhor quer para a gente. Não é isso que o Senhor tem para a nossa vida. Se a gente quer conquistar um exército inimigo, se a gente quer pisar onde a gente ainda nunca pisou, chegou o tempo da gente lançar todas as nossas angústias. É tempo de trocar o nosso fardo, de nos lançarmos verdadeiramente nesse Deus Todo-Poderoso. O Senhor pode, cara. O Senhor pode tudo e todas as coisas. No mesmo livro, agora lá no verso 16, lá em Juízes, em seguida, dividiu os 300 homens em 3 grupos e deu a cada homem uma trombeta, um vaso de barro com uma tocha dentro. Olhem para mim, disse ele, quando chegarmos à beira do acampamento, façam o que eu fizer. Assim que eu e todos os que estiverem comigo tocarmos nossas trombetas, toquem as suas também, ao redor de todo o acampamento, e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Pouco depois da meia-noite e da troca da guarda inimiga, Gideão e seus homens chegaram aos limites do acampamento midianita, e de repente tocaram as trombetas e quebraram os vasos de barro. Vou parar aqui por enquanto. Agora daqueles 300, agora o Senhor falou, vai ser com esses aqui. Vão ser com os 300. Vão ser com os 300 que entenderam. Vão ser com os 300 que verdadeiramente entenderam o seu chamado. Vão ser para os 300 que estão firmes. Vão ser para os 300 que passaram pela prova do fogo. Vão ser com os 300 que não me abandonaram nem se desviaram. Vão ser com os 300 que permaneceram firmes na fé. Vão ser esses aí.
Então dividiu o grupo em três grupos de 100. E a palavra do Senhor fala no verso 16 que o Senhor manda com que eles fiquem, ele dá uma trombeta e um vaso de barro com uma tocha dentro. Coloca o 16 aí, por favor, inteiro aí, por favor. Em seguida, dividiu os 300 homens em 3 grupos e deu a cada homem uma trombeta. Fale comigo, uma trombeta e um vaso de barro com uma tocha dentro. Ei, acho que alguém já começou a pegar. A palavra do Senhor nos compara a um vaso na mão do oleiro. Aqui o Senhor fala que cada um deles tinha uma trombeta na mão e agora eles tinham um vaso em suas mãos. Mas não era um vaso comum, existia algo dentro desse vaso. O que tinha dentro desse vaso? Não, por favor, me ajuda a pregar, gente. Uma tocha de fogo ardente. Pedro, pelo amor de Deus, vamos lá. Você é o vaso, Pedro. Eu sou o vaso. Você é 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 o vaso. Carlão, você é o vaso. Gil, você é o vaso. Nós somos o vaso. Nós somos o vaso. Mas nós não somos um vaso vazio, trincado, rachado, cheio de problema. Nós somos agora um vaso com uma tocha ardente dentro dele. Ah, meu Deus do céu! Ei, quem tem uma tocha queimando dentro do seu peito aí? Qual é o vaso que entendeu que existe uma chama queimando dentro de você? Que existe uma tocha, um fogo que não se apaga, um fogo que não dorme, um fogo que não se apaga. O fogo não dorme, o fogo não apaga. E dentro de cada vaso aqui existe um fogo. Existe um fogo que é o próprio Espírito Santo do Senhor queimando dentro de você. Sabe por que você vai vencer onde você pisar e colocar a planta do seu pé? Não é porque você é melhor do que alguém, mas porque existe alguém dentro de você que é melhor do que todas as coisas. Existe uma tocha dentro de você, existe o Espírito Santo de Deus dentro de você, que Ele faz toda a diferença. E onde você está, Ele está dentro de você. Você não chega mais sozinho em lugar nenhum. Você não vai mais para a guerra sozinho. Eu não sei você, mas eu me coloco no lugar desses 300. Agora eles não estão mais sozinhos. Mas a palavra do Senhor, Ele fala aqui ainda que não era somente esse vaso com uma tocha, com um fogo ardendo lá dentro dela. A palavra do Senhor nos fala que existiam trombetas também. E cada um deles tinha uma trombeta, assim como tinha o vaso com fogo dentro. Coloca lá no 19, por favor, de novo. Pouco depois da meia-noite e da troca da guarda inimiga, Gideão e seus 100 homens chegaram aos limites do acampamento midianita. E de repente, tocaram as trombetas e quebraram os vasos de barro. Aqueles 100 que ali estavam com Gideão, representando aqui o vaso ainda. O vaso, depois que ele é passado pelo oleiro, depois que ele é todo arrumadinho, depois que ele está com tocha lá dentro, só existe alguém que pode desconstruir. Só existe alguém ou algo que a gente pode fazer e quebrar esse vaso, que é em favor do nosso Deus. Quando esse vaso é quebrado, 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 o fogo que está aqui dentro, ele começa a exalar para todos os lados. Cara, nós estamos aqui hoje, e se você entender isso, para mim, eu já vou embora muito feliz e grato ao Senhor. Se você entender que você é um vaso, se você entender que existe tocha aí dentro, e a partir do momento que você se quebranta diante do pé desse Deus, algo começa a acontecer. Ei, o seu fogo começa a passar para cá.
e começa a passar para cá, e começa a alastrar aqui, que começa a alastrar aqui, que começa a alastrar aqui, que começa a passar para lá, para lá, para lá, para lá, e o fogo do Senhor começa a ser espalhado, porque existe um fogo dentro de cada um de nós que ele não se apaga. Existe um fogo dentro de nós que é o próprio Espírito Santo do Senhor. Agora vamos imaginar aqui a parte da trombeta. Fica num silêncio total. Vamos imaginar que agora vamos colocar a nossa mente para funcionar. Meia-noite, troca de turno. Aquele silêncio. Uma galera dormindo e só aqueles que estavam de guarda acordados. E os 300, um pouco para cá, um pouco para lá e um pouco para cá. E de repente, alguém começou a entender, gente. Alguém começou a entender. Ei! Ah, meu Deus! Naquele momento de silêncio, existe um barulho que foi ordenado pelo Senhor. As trombetas agora começaram a soar e o barulho começou a acontecer. Não, agora, tem gente que começou a entender. O barulho começou a acontecer. O barulho começou a acontecer. As trombetas começaram a entender que elas não têm que ficar mais em silêncio. É a partir do barulho, da quebra do vaso. A partir do barulho, a partir do barulho. As trombetas começaram a ser tocadas. As trombetas começaram a ser tocadas. Aqueles 300 entenderam o chamado deles. Aos nossos olhos seria impossível. Mas existem homens e mulheres que se levantam. Existem homens e mulheres que entenderam para aquilo que eles foram chamados no Senhor. E começam a tocar as suas trombetas. Solta a sua trombeta aí, Pedro. Aleluia, aleluia. Algumas trombetas dão glória, outras aleluia. Outros levantam e profetizam, outros levantam e oram, outros levantam e vão viver o sobrenatural do Senhor. Vasos entenderam, vasos entenderam. Meu Deus. Mas gente, mas isso não é para qualquer cabeça. É uma frase de um pastor que ele dizia assim que cabeça de Big Brother não entende essas coisas. Vocês lembram? Cabeça de Big Brother, cabecinha pequena, não está preparado para viver isso. Mas eu creio que nós viemos aqui não por um entretenimento, por luzes bonitas, por uma música sensacional, mas nós viemos aqui fazer som de trombeta e quebrar o nosso vaso aos pés do nosso Deus. Queria convidar você a ficar de pé. Hoje é apenas o início de uma conferência onde nós vamos continuar falando sobre sermos convocados. Eu hoje apenas estou levantando a bola, estou jogando ela para cima, para amanhã o Evandro vir quebrar tudo aqui, a Diana vir aqui no domingo de manhã arrebentar, e a pastora fechar com chave de ouro aqui no domingo à noite. Isso é apenas o começo do que o Senhor vai fazer. Hoje vocês vão sair daqui, nós vamos sair daqui entendendo que nós fomos chamados para algo maior. Nós fomos chamados para fazer coisas que a gente nunca imaginou fazer, porque nós servimos a um Deus muito grande, gente. Nós vamos sair daqui entendendo que nós somos vasos, mas que existe dentro do nosso interior uma chama que não se apaga. E é isso que faz a diferença nas nossas vidas. E nós não seremos mais crentes mornos, porque a palavra do Senhor diz que o morno, ele vomita. Nós vamos entender, nós vamos sair daqui entendendo que nós devemos queimar pelo Senhor em todo o tempo, porque essa chama que está dentro de mim, está dentro de você, ela não se apaga.
O nosso Deus, o responsável por colocar o fogo, Ele não deixa com que o fogo se apague, mas a nossa parte é colocar a lenha todos os dias. Quantos aqui estão dispostos a colocar lenha nesse fogo todos os dias da sua vida? Quantos aqui estão dispostos a viver algo que nunca viveu, para viver algo sobrenatural do Senhor? Eu quero ouvir agora o som daqueles que entenderam que são trombetas vivas do Senhor. Ouvir o som daqueles que entenderam que são vasos que queimam pelo Senhor. Ouvir o som daqueles que entenderam que são chamados e escolhidos por um Deus Todo-Poderoso.